Olá, boa tarde para você. O plenário da Câmara de Cubatão realizou ontem uma audiência pública para debater as implicações da concessionária Ecovias Imigrantes em bairros próximos ao sistema Anchieta Imigrantes, bem como os impactos da construção da terceira pista da Imigrantes aqui na cidade de Cubatão. Autoridades e representantes da Ecovias estiveram no encontro. A Câmara Municipal de Cubatão realizou uma audiência pública com a presença de autoridades, população e com representantes da concessionária Ecovias para falar sobre os alagamentos, enchentes e a construção da terceira pista da rodovia dos imigrantes. O presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Topete, abriu os trabalhos e, na sequência, convidou o vereador Marcinho, que é o autor da realização da audiência pública. A importância da audiência pública é você dar voz à população. Nós temos assim um papel importante, Washington, de trazer a Ecovias para poder ouvir todos os apontamentos, as reclamações que a população tem feito e tem passado. Que nem você bem disse, nós temos problemas de alagamentos, nós temos um grande fluxo do trânsito, onde o morador ele não consegue sair de casa, não consegue chegar ao destino. Nós temos problema de acidentes na rodovia e as vítimas são encaminhadas para o PS Central de Cubatão e não existe nenhuma contrapartida da Ecovias para o tratamento dessas pessoas, como também nós temos um grande problema no polo industrial, porque quando você tem um grande fluxo, o trânsito, a matéria-prima não chega, o produto não sai, o trabalhador não chega ao trabalho e a Ecovias ela precisa se responsabilizar também pelos danos ambientais. Então, todo esse trabalho que nós fizemos desde o começo da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, até essa audiência pública, é para que nós possamos dar voz à população e trazer um resultado antes da construção da terceira via. Porque não tem como você construir a terceira via sem resolver os problemas existentes. Os vereadores presentes questionaram bastante os representantes da Ecovias e apontaram algumas possíveis soluções para o trânsito nas estradas que margeiam a cidade e vários pontos de alagamentos, assim como fez a população presente. O deputado estadual Caio França e Flávio Santana, assessor do deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa, também marcaram presença. E vários representantes do Poder Executivo acompanharam a audiência. O secretário Fabrício Lopes foi o convidado pela Comissão Especial de Inquérito e representou o prefeito César Nascimento. Hoje foi uma oportunidade, de a gente poder mostrar para a Ecovias diversos temas que às vezes chegam pelas mãos do poder público sobre demanda, chegam também para a Artesp, para o governo do estado e que hoje aqui saíram do coração da população de Cubatão que sofrem com esses problemas. Então foi uma maneira também de condensar um pouco desse dilema que a cidade vive ao longo desses 28 anos e de fazer uma proposta, que eu acho que com a chegada da terceira via, é sempre importante ressaltar, nós não somos contra o desenvolvimento da região, a gente quer a terceira via, mas a gente também tem uma preocupação com o gargalo logístico que pode se acentuar com a terceira via, por isso que nós propomos a proposta do corredor Porto Indústria, que vai ajudar a vida tanto dos caminhoneiros, daquele pessoal que trabalha com o setor logístico, mas também uma oportunidade de dar um fôlego e fazer a reestruturação do nosso polo industrial. Se a sociedade muda, nós precisamos mudar junto com ela. E hoje nós estivemos aqui ouvindo da nossa população as dores que há muito tempo as vem afligindo. Então, o papel da Prefeitura nesse momento é dialogar com a Ecovias, é dialogar com a Comissão de Vereadores, para que a gente possa achar caminhos e alternativas e fazer o que nós já estamos fazendo ao longo de 2025, desde que o prefeito César criou o Departamento de Assuntos Portuários, fortaleceu a Secretaria de Indústria, que é conseguir construir essa relação, seja com o governo do estado ou com o governo federal, para demandar as concessionárias, para que a gente possa abrir caminhos de diálogo e resolver de uma vez por todas os problemas que atacam a população. Veja agora outros destaques do dia. Vereador Ronaldo da comissão teve projeto de lei aprovado em sessão na Casa de Leis. Vereador Alexandre Mendes Topete solicita estudos para a implementação de linha de ônibus em alguns bairros de Cubatão. Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje Bolsa Família de 2026. No esporte, São Paulo joga bem e vence o Grêmio. Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. As notícias do Parlamento e da bem-amada Cubatão você confere juntos por aqui a partir de agora. O seu N1 começou.
O governo federal vai enviar mensagens aos trabalhadores beneficiados pela nova faixa de isenção do imposto de renda, que passa a ser total para quem ganha até 5 mil mensais e parcial para quem ganha até 7.500. Os avisos serão emitidos pela plataforma gov.br ou outros aplicativos. O objetivo é assegurar que o desconto ou a isenção esteja sendo corretamente aplicado nos pagamentos mensais. Desde janeiro deste ano, a faixa salarial foi complementada com a nova regra da isenção. A Receita também enfatiza medidas preventivas contra fraudes. Não serão enviados links clicáveis nem solicitados dados pessoais nas comunicações oficiais. Essa iniciativa visa proteger os cidadãos contra possíveis golpes relacionados à atualização das regras fiscais. É importante que os beneficiários fiquem atentos às orientações fornecidas pelos canais oficiais para evitar cair em armadilhas virtuais criadas por criminosos, aproveitando-se aí dessa oportunidade, né? Então, como eu falei, será através do aplicativo gov.br e também dos canais oficiais do governo, que tem também ligação justamente pelo gov.br. Fique atento você, trabalhador. O vereador e presidente da Câmara de Cubatão, o Topete, solicitou em sessão ordinária que o governo municipal crie uma nova linha de ônibus que interligue os bairros Bolsão 7, 8 e 9, Vila Esperança, Ilha Caraguatá e também o Jardim Casqueiro. O requerimento apresentado pelo vereador Alexandre Mendes, o Topete, cita o transporte coletivo da cidade e para que a CMT, Companhia Municipal de Trânsito e as secretarias competentes realizem estudos técnicos visando a ampliação de uma linha de transporte coletivo que interligue os bairros da Vila Esperança, Bolsões 789, Ilha Caraguatá e Jardim Casqueiro. A gente pede um estudo junto com a empresa, a CMT, junto com a empresa Soul também, que faça esse estudo o mais rápido possível, que faça um estudo para criar essa linha que saia lá do ponto final da Vila Esperança e venha atender os Bolsões, Ilha Caraguatá, Jardim Casqueiro e volte para a Vila Esperança, que aí não cause esse transtorno que vem causando na linha 13, por causa de 2 pontos que foi pedido que ela faça essa linha para poder atender aquela população da Vila Natal, da Vila Esperança, Costa Muniz, dos prédios que pega o ônibus ali na Vila Natal para poder seguir até os Bolsões. Então, por isso que eu pedi que o mais rápido possível dê uma resposta para a população para a gente resolver o caso dessas linhas do Bolsão, que é a linha 13. A indústria brasileira apresentou uma desaceleração no final do ano passado. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, a alta taxa de juros é um dos fatores que contribuíram para essa queda. A indústria brasileira desacelerou nos últimos meses de 2025 e encerrou o ano com um crescimento de 0,6%. Mesmo com essa perda de ritmo, o setor apresentou, pelo 3º ano seguido, expansão na produção industrial. O resultado foi apresentado pelo IBGE no último dia 3. No ano passado, os bens de consumo duráveis cresceram 2,5%. Os bens intermediários, que são os componentes ou produtos transformados usados para fabricar outros bens, cresceu 1,5%. Já os bens de consumo semi e não duráveis apresentou uma queda de 1,7% e os bens de capital, que são máquinas e equipamentos, apresentou uma queda de 1,5%. Em comparação com o primeiro semestre, a indústria acumulou um crescimento de 1,2% em comparação com os primeiros 6 meses de 2024. De julho a dezembro, não houve variação no crescimento e de setembro a dezembro, o recuo foi de 1,9%, sendo o mês de dezembro com pior desempenho, já que a produção no período caiu 1,2%, que é o pior resultado desde julho de 2024. Segundo a Confederação Nacional das Indústrias, o alto nível da taxa Selic, que são os juros básicos da economia, foi o principal responsável pelo não crescimento do setor no final do ano passado. O ciclo dos juros, que estão em 15% de acordo com a entidade, encareceu o crédito e reduziu assim o interesse dos consumidores. Essa redução acarretou no acúmulo de estoques inesperado e resultou na queda de 0,2% na produção da indústria da transformação, que faz a matéria-prima virar bens de consumo. Somado a isso, o aumento das compras de bens de consumo do exterior também foi um agravante, já que os produtos importados preenchiam os espaços, enquanto a indústria brasileira reduziu seu ritmo de produção.
A falta de confiança, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, também é um agravante, pois isso breca investimentos essenciais para a modernização e expansão das fábricas brasileiras. A Confederação ainda ressalta que, se não houver uma mudança na política nacional e estímulos à demanda interna, o crescimento industrial em 2026 está em risco. Um dos setores mais afetados é o químico, onde em 2024 fechou o ano com 50 bilhões de dólares em déficit e vem acumulando encerramento de atividades das fábricas. Na busca de reverter o atual cenário da indústria química, durante a visita da comitiva cubatense a Brasília, o vice-presidente da República, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou um investimento de 2 bilhões de reais. Os brasileiros começaram a receber em 2026 a Carteira de Identidade Nacional, um documento moderno que unifica o RG e o CPF, traz um QR Code dinâmico e permite viagens com mais seguranças pelo Mercosul. A Carteira de Identidade Nacional, assim, vai substituir o RG antigo em todo o Brasil. O documento usa o CPF como número único, acabando com as diferenças de RGs por estado. A primeira via é gratuita e pode ser emitida nos órgãos de identificação estaduais, como o Poupa Tempo em São Paulo ou o Detran no Rio de Janeiro. O agendamento na maioria das cidades é online. O novo modelo traz segurança internacional. Ele adota o padrão MRZ, igual ao dos passaportes, facilitando viagens pelo Mercosul. Na parte de trás, um QR Code dinâmico confirma a autenticidade do documento em tempo real. Além disso, ele pode armazenar informações importantes, como tipo sanguíneo, doação de órgãos e deficiências não visíveis. O RG antigo ainda vale até o dia 1º de março de 2032, mas atualizar a identidade garante acesso aos recursos digitais da SIM. Para emitir é simples, leve a certidão de nascimento ou casamento e certifique-se de que o CPF esteja regularizado. Dados divergentes impedem a emissão. A Carteira de Identidade Nacional representa um passo importante para modernizar e tornar mais segura a identificação no Brasil. O ministro Dias Toffoli, do STF, declarou que a Polícia Federal não tem autoridade para solicitar a suspensão das investigações sobre fraudes do Banco Master. A declaração foi feita após a corporação apresentar o pedido ao presidente da Corte, Edson Fachin, para que o caso que Toffoli seja afastado do caso do Banco Master. Segundo Toffoli, a PF não integra formalmente o processo e, portanto, não pode fazer tal solicitação. A controvérsia surgiu quando a Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, ao STF. Essas mensagens continham referências ao ministro Dias Toffoli. Em resposta às alegações contidas nas mensagens, classificadas por ele como meras ilações, o ministro afirmou que responderá diretamente ao presidente da Corte sobre o assunto. Toffoli é relator do caso Master no STF e reafirmou sua posição quanto à falta de competência da PF em interferir dessa forma nos procedimentos judiciais internos do tribunal. Depois do intervalo, vamos falar por aqui que a Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de 2026. No esporte, o São Paulo joga bem e vence o Grêmio. Agora para você, imagens do Pier do Jardim Casqueiro. A movimentação do tempo aqui na cidade de Cubatão, nessa quinta-feira aí, apesar do sol, as nuvens também predominando no céu da nossa cidade, um pouquinho de calor aí como a gente pode sentir, Diferente de outros dias, a chuva decidiu dar uma afastada, ainda bem, Um verão aí cheio de chuva, mas tem previsão de chuva, tá, turma? Nós vamos falar isso daqui a pouco na nossa previsão do tempo. Nós estamos também para você pelas redes sociais. TV Câmara Cubatão, no YouTube, Instagram, também no Facebook. Os termômetros marcam agora 33 graus. Não sai daí, voltamos já. Explicando Farmácia Popular em 30 segundos. O Farmácia Popular é o programa do governo do Brasil que garante remédios 100% de graça para a população. São 41 itens com medicamentos para várias condições de saúde e até fraldas geriátricas e absorventes. Isso é dignidade. É estar do lado da saúde pública a cada segundo. Saiba mais, acesse gov.br e pesquise por Farmácia Popular. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Do grito na arquibancada ao silêncio que antecede o salto. Do campinho de terra à tela da TV, ninguém discute. Ele fala todas as línguas. Emociona, arrepia, une. Ele comanda a atenção, impõe respeito, cria heróis. Quando a partida começa, tudo para. Ele tem força para mobilizar um bairro, uma cidade, um país. Quem pratica vive diferente. Enfrenta limites, quebra barreiras, muda de vida. Sai da inércia, do risco, do esquecimento e aprende que é possível vencer. E agora ele é eterno, porque a lei de incentivo ao esporte se tornou permanente, para ele transformar destinos e ir ainda mais longe. Nas quadras, nas pistas, nas vidas. Aonde ele chega, tudo muda. O nome dele é esporte. De volta com o seu N1 Juntos para você saber que o Parlamento cubatense aprovou durante a segunda sessão ordinária de 2026 projetos do vereador Xuxa de autoria do vereador Ronaldo da comissão. Olha, o primeiro prevê a entrega do selo Empresa Amiga da Mulher às empresas públicas e privadas aqui de Cubatão. O segundo cria o selo Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente Aprendiz. O projeto de lei que institui o selo Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente Aprendiz é de autoria do vereador Ronaldo da comissão e foi aprovado pelos parlamentares na segunda sessão ordinária de 2026. Em sua justificativa, o vereador informa que a presente proposição visa instituir o selo Empresa Amiga do Jovem, um reconhecimento a ser concedido às empresas que se destacarem na promoção da inserção e desenvolvimento de jovens no mercado de trabalho. Esse projeto é um projeto de extrema importância para a nossa juventude, um projeto para que a nossa juventude possa ser reconhecida e valorizada aqui na nossa cidade, dentro dele do polo industrial. É que muitas empresas se negam a contratar aquele jovem primeiro emprego, né? Então nós temos que valorizar o nosso jovem, que o maior número de desempregados que nós temos hoje dentro da cidade são os jovens primeiro emprego, seja ele homem ou mulher, por não ter oportunidade, né? E muitas empresas pedem o currículo e pedem a experiência. Se ele entrega o currículo, ele não tem experiência, ele não é contratado. Então, nós temos jovens aí que têm curso técnico, curso de caldeiraria, de solda, doutorado, enfim, N cursos, mas não tem oportunidade. Então, esse projeto eu peço para vocês que olhem com carinho, porque é de extrema importância para a nossa cidade e fazer com que tanto a indústria, tanto o comércio, até mesmo as empresas que prestam serviço para a prefeitura e para a Câmara, possam estar dando oportunidade para os nossos jovens. Muitos deles estão se perdendo no mundo da escuridão por falta de oportunidade. Então, pense com carinho, olhe esse projeto com carinho, é de extrema importância para os nossos jovens. E agora o nosso assunto é com você, estudante. Vamos dar uma olhadinha no Agência Brasil para saber qual que é o assunto. O Vini vai colocar aqui para a gente. SISU 2026, universidades iniciam convocação da lista de espera. Para você que estava, então, nessa lista de espera, fique atento a essa informação. Vini vai enrolar aqui para a gente poder acompanhar. As instituições públicas de ensino superior participantes do SISU 2026 iniciaram, portanto, ontem a convocação de candidatos em lista de espera para ocupar as vagas eventualmente não preenchidas na chamada regular do SISU. Os estudantes que não se manifestaram interesse em participar da lista de espera de apenas um curso de graduação estão sendo chamados de acordo com a ordem de classificação. E aí a gente vai acompanhar o acompanhamento das convocações. Vini, rola mais um pouquinho para a gente aqui, olha só. Os inscritos na lista de espera devem conferir o resultado diretamente no site da universidade escolhida. O candidato deve acompanhar as convocações, observar os prazos, procedimentos, documentos exigidos. Isso é muito importante, tá, turma? Para que a matrícula aconteça, os documentos pedidos, solicitados, devem ser necessariamente apresentados para a instituição escolhida, né?
para a matrícula poder acontecer. O registro acadêmico estabelecido em edital da própria universidade. E aí tem outras informações aqui que o próprio Agência Brasil vai explicando para você com mais clareza, né? E aqui fala do recorde de vagas, né? Algo surpreendente em 2026, daqui a quantidade de oferta por parte do SISU para muitos estudantes aí que querem realmente ingressar na universidade, né? Para buscar aí um futuro brilhante pela frente. A gente troca então do SISU para conversar com você, família beneficiada aí pelo Bolsa Família, que a Caixa começou a pagar o auxílio de fevereiro. O Vini vai rolar para a gente poder acompanhar então quais são as informações aqui do Bolsa Família. A Caixa começou hoje, quinta-feira, a pagar os beneficiários com o número NIS final 1. O benefício aí de 8 estados também receberão o crédito nesta quinta-feira, independente do número de final NIS. O pagamento unificado beneficia aí localidades em situação de emergência, em estado de calamidade pública. Nós falamos isso aqui no nosso UN, né? O valor mínimo corresponde a R$ 600, além do benefício mínimo, ao pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar no TRIS, ele paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebê de até 6 meses. Então, tem todas as informações aqui, fique atento você com o número NIS, olha só, por causa do Carnaval, o NIS 1 e 2 receberão na segunda semana de fevereiro. Tá tudo descritinho aqui, Vini, só passa pra gente, porque às vezes eles colocam uma tabela aqui, para ver se tem essa tabela. Às vezes, olha, justamente, eles colocam aqui, ó, Bolsa Família, final 1, dia 12 hoje, aí 2, 13 amanhã, 4, 19, aqui já depois do Carnaval, né? 5, 20, 6, 23 e por aí vai. Para você que tem esses números de finais NIS, pode acompanhar o Agência Brasil para se localizar com essa tabela muito bem informativa. Agora vamos monitorar a estrada para você, como é que está o sistema Anchieta Imigrantes, né? O Vini já espelhou aqui para a gente, a primeira é sempre Trevo Cubatão, acompanhando a movimentação da nossa cidade, hoje virada ali para Vila Nova, né? E o sol raiando aqui mais um dia, as interligações aqui bem tranquila no nosso sistema Anchieta Imigrantes. Mais uma câmera para a gente acompanhar aí a movimentação, Planalto com uma grande quantidade de veículo, quilômetro 28, lá na balança da Imigrantes, hein? Tá aí o sol realmente raiando para cada um. Pedágio, quilômetro 32 da Imigrantes, fluindo também uma certa quantidade de veículos. Vini pode já passar para a gente. Olha só essa imagem aberta do Planalto, né? Já lá chegando a São Bernardo do Campo, quilômetro 40, e ali as interligações, né? Para quem vai para Anchieta, também para pegar o Rodoanel, toda essa ligação aqui das nossas estradas do estado de São Paulo. Mais uma, Vini, para a gente poder acompanhar. Subida de serra, quilômetro 48, tranquilíssimo, um carro por ali, a última aí, Vini, para a gente poder fechar esse monitoramento de estrada. Quilômetro 46, Cubatão, região da Pedra Cortada para você aqui na nossa cidade de Cubatão. E agora falamos do tempo com as imagens do pier do Jardim Casqueiro para você, a movimentação do tempo aqui na nossa cidade de Cubatão, como eu falava antes do intervalo, apesar do sol, tem chance de chuva. Mas agora, gente, é aquela chuva de verão, né? Ela vem em um determinado momento do dia, uma pancada de verão por conta do calor, uma pancada de chuva, na verdade, né? No verão por conta do calorão. As temperaturas marcam agora, na sua hora do almoço, 33 graus aqui na cidade de Cubatão. A máxima para hoje, 34. Aí tem um alerta do IMET sobre chuva forte para a nossa região, como eu falei, por conta da pancada de chuva. 55% de chance de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tá? E aí a chuva pode ser de 20 a 30 milímetros, não é uma chuva muito intensa, é realmente aquelas pancadas de verão. Mais detalhes do tempo agora, na previsão, com a repórter Cris Castanheira. A sexta-feira amanhece nublada e as nuvens se estendem ao longo de todo o dia, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Apesar do tempo nublado, as temperaturas sobem com mínima de 23 e máxima de 32 graus. Os ventos serão moderados durante todo o dia e a umidade do ar varia entre 56% e 97%. Valeu, muito obrigado, Cris. Agora vai chegar Lucas Sena com o esporte por aqui.
É isso, então, Lucas Sena chegando por aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Já tudo certo, já bem não, uma palavra muito forte, né? Tô tentando ficar bem, mas exatamente, aos pouquinhos, um passinho de cada vez, igual criança, né? Engatinhando, a gente tenta chegar lá. Por enquanto eu sigo com essa voz de pato por aqui. Mas, turma, no duelo tricolor, São Paulo joga bem e vence o Grêmio. É isso, Jefferson Santos. Lá no estádio do Morumbi, o São Paulo enfrentou o Grêmio. O São Paulo muito bem, depois que mudou o diretor de futebol, mudou a presidência, está numa crescente. E foi assim que abriu o placar. O Marcos Antônio fez o lançamento na grande área para o Danielzinho, a bola bateu na cabeça do Danielzinho, só que teve um choque com o Everton. Como a gente vai conferir aqui, ó, a bola acabou até driblando o goleiro e o Everton colocou a mãozona na cara do Danielzinho. Lucas Moura foi para a cobrança de pênalti, foi lá, converteu. O goleiro Everton quase fez a defesa, como nós estamos vendo aí na sua televisão. Ele conseguiu ir na bola, conseguiu tocar nela, mas não conseguiu tirar. E aí o que aconteceu? São Paulo no segundo tempo foi lá e ampliou o placar. Lucas Ramon fez a jogada, tocou para Lucas Moura, ele fez o passe para Luciano, que entrou na grande área, de canhota tocou para Caleri, que de direita foi lá e balançou as redes pro tricolor paulista. E assim, resultado final, São Paulo 2, Grêmio 0. São Paulo, que estava numa crise que parecia sem fim, agora é o líder do Campeonato Brasileiro, Jefferson Santos. É isso, agora a gente vai começar a falar dos jogos que vão acontecer por aí, né? Porque lá em Curitiba, o Santos vai jogar contra o Atlético Paranaense. É isso, Jefferson. Às 7 horas da noite, o Peixe vai em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Peixe que começou perdendo para a Chapecoense e acabou empatando com o São Paulo. A gente vai conferir o treino da equipe santista, a gente vai ver que o Neymar está no treino, mas ele não vai para o jogo, ele está sendo poupado junto com o Gabriel Barbosa para o confronto de domingo contra o Velo Clube, que é o confronto decisivo para o Santos. Caso o Santos ganhe com algumas combinações de resultados, o Santos vai para as quartas de final do Campeonato Paulista. Uma boa notícia é o Gabriel Menino, que volta à equipe após ficar fora por suspensão no meio da semana, e o Santos anunciou a contratação de Moisés, que também é uma novidade. A gente vai acompanhar o vídeo. Moisés, né, no personagem bíblico, abriu o Mar Vermelho. Quem sabe ele vai e abra os caminhos santistas para sair dessa crise, quem sabe o rumo da vitória. A gente está vendo o anúncio, fez até essa simbologia, um anúncio até muito divertido, mas para o torcedor santista meio crítico, né, Jefferson Santos? O jogador veio do Fortaleza, precisa fazer jus ao nome, abrir os caminhos para a vitória santista. É isso, Moisés abrindo aí o Mar Vermelho mais uma vez, né? Agora pelo Santos Futebol Clube, e Neymar, como sempre, mais poupável do que nunca, né? Olha, em Itaquera, o Corinthians recebe o RB Bragantino, será? O Jefferson Santos demonstrando todo o seu carinho ao Neymar da Silva Santos Júnior. Sem sombra de dúvidas. O Corinthians, às 8 horas da noite, recebe o RB Bragantino, como o Jefferson falou, em Itaquera, na Neoquímica Arena. Dorival Júnior vai com a força máxima, com tudo que tem de melhor para esse confronto, né? Até porque está em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem um jogo a menos, e perdeu para o Bahia. Memphis e o Roberto vão para o campo, vão para o jogo, e o Garro continuará sendo poupado, já que o meio campo, Ranieri, André, Matheus Pereira e Breno Bidon, está fluindo muito bem, fazendo com que a equipe corintiana esteja trilhando aí o caminho da vitória, Jefferson Santos. O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai para o Sul, né, para enfrentar o Internacional. É isso, Jefferson. Eles já chegaram lá, tá, para o jogo que é às 9h30 da noite, no estádio do Beira-Rio. E o Abel Ferreira vai fazer uma coisa inédita nessa temporada, que é repetir a escalação por 3 jogos seguidos. Como o Palmeiras conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Abel Ferreira vai com o que tem de melhor para o Brasileirão, e aí na rodada de final de semana, igual o Santos, igual o Corinthians, igual o Palmeiras, igual o São Paulo, o Alviverde imponente vai poupar no meio de semana, então vai com o que tem de melhor para este duelo de logo mais. E o Palmeiras, né, os torcedores se perguntam sobre o João Arias, a contratação de 160 milhões de reais do Palmeiras, do jogador que veio do Wolverhampton da Inglaterra. Ele está regularizado, pode já jogar, só que tem um problema, ele ainda está na Inglaterra, por isso que não está cotado, não está sendo nem convocado para o jogo, Jefferson Santos. Tu tá enxergando ali? Eu estou enxergando. O que está escrito na Briosa? Briosa vence a segunda seguida e segue na liderança. A segunda seguida. Já começa então, já que você puxou o toque. A segunda seguida. Então é isso, a Portuguesa Santista na Série 3 vem com tudo, é líder, né, da competição, com 15 pontos ganhos, com esses gols aqui, ó. Cobrança de falta aos 32 do primeiro tempo, e Johan Matheus fez esse belíssimo gol. Aí a gente vai conferir na sequência o empate do Rio Claro
cobrança de escanteio, o zagueirão da equipe foi lá e ampliou, e agora a gente vai ver uma falha do Paulo Mazzotti, ele se tropeçou ali na bola, não sabe o que fez, o que aconteceu, o jogador da Portuguesa Santista, João Pedro, foi lá e assim deu números finais da partida, 2-1 para a Briosa, que segue na liderança da Série A3, Jefferson Santos. Seu amigo, né, Rafa Batalha, está feliz de vento em popa sorridente. Esse com a Briosa, misericórdia, viu, Ferrenho. Vini, volta só pra mim esse vídeo da Briosa aqui rapidão, só pra eu fugir rapidamente do esporte e lembrar uma coisa. Dá pausa, Vini, pausa aí. Isso, galera, doação de sangue, hein? Eu vou aproveitar o esporte para poder reforçar isso que a gente sempre fala aqui no nosso noticiário. Agora a gente volta pro esporte porque o Jabaquara perde pro Jacareí, Vale do Paraíba. É isso, Jefferson Santos. Mas perdeu, ó. Jabaquara, Vale do Paraíba, em Santos, no bairro da Caneleira, na cidade paulista. O Jabaquara perdeu para o time do Vale do Paraíba e o primeiro gol foi esse aqui, ó. Bola enfiada para Theo Lanza, ele fez a jogada pela direita, foi lá e balançou as redes. E aí o segundo gol, ó, falha do Luigi, ele tentou sair rápido, o jogador do Jabaquara não prestou atenção. Aí foi lá o jogador Diego Mori, foi lá e assim, por cobertura, fez o gol. Segundo gol da equipe do Jacareí, Jacareí 2, fora de casa, Jabaquara 0. O Jabuca, que venceu a primeira, está acumulando a segunda derrota seguida e está ali próximo da zona de rebaixamento, porque não sei se vocês sabem, vocês de casa, o Paulistão agora tem mais uma divisão, Paulistão Sub-23, ou seja, se o Jabaquara continuar assim, vai jogar a 5ª divisão, Jefferson Santos. É isso, turma. Finalizamos o esporte e também o nosso N1. Uma excelente tarde para você. Logo mais às 6h15 tem a segunda edição com o Lucas Sena. E nós estamos pelas redes sociais. É isso, Jefferson Santos. TV Câmara Cubatão no Instagram, no YouTube e também no Facebook, onde você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, também rever as nossas reportagens e ficar muito bem informado com o que acontece na nossa Rainha das Serras e também no Parlamento Cubatense. Uma ótima tarde para você. Tchau.